Olá, saúdo a vocês que estão acompanhando as reflexões do grupo de oração da comunidade São Mateus. E hoje gostaria de falar sobre confiança, sobre sempre de novo precisarmos depositar a nossa confiança em Deus e sermos lembrados disso. E para isso vamos ver hoje o Salmo 78, que foi um salmo escrito por Asaf, e vamos acompanhar os versículos 1 a 8, que diz assim: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Então, eu escolhi esse texto porque eu queria refletir um pouquinho sobre todas as coisas que a gente ouve por aí, às vezes, e como a gente se posiciona e o que a gente absorve, como a gente se decide e quais caminhos a gente segue a partir de certas questões. Nós vivemos em tempos de liberdade de expressão. A gente acha que tem liberdades de escolhas, mas nós temos muitos questionamentos, incertezas, somos sempre de novo confrontados com uma série de questões e vivemos também com muitos medos. Todo o nosso agir, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, com grande frequência são questionados, são comparados. Sempre existe algo com o que comparar e a gente se comparar. Pessoas nos inquirem e nós mesmos nos comparamos, nós mesmos nos inquirimos. Olha, estou fazendo certo, o fulano isso, e o ciclano aquilo, ou em tal lugar isso, e eu faço aquilo, né? Na comunidade X é assim, na minha é assado, na minha cidade é assim, na outra é diferente, né? Então a gente está sempre usando um elemento de comparação, de questionamento, e muitas vezes isso acontece vindo dos outros para nós, não só nós conosco mesmos. E eu percebo que às vezes a gente tem dificuldades com as nossas convicções, que a gente tem dificuldades às vezes de dizer o que pensa, porque a gente, adotando uma conduta de politicamente correto, por vezes a gente não se expressa, ou acaba aquelas questões vindo para dentro de nós e gerando dúvidas naquilo onde nós tínhamos convicções. Eu estava lendo um outro dia um filósofo, jornalista, que até acho que teve aqui no Fronteiras do Pensamento em Porto Alegre. E ele falou que ele se denomina antiteísta, que é diferente de ser ateísta. Tá? E ele afirmava o seguinte, que ele não acreditava em Deus, porque a teoria dele, inclusive, ao invés de não ser só ateu, que é de não confiar em Deus, o Deus que nós acreditamos, mas que na concepção dele ser ateu seria esperar que existe talvez um outro Deus. Então um antiteísta é aquele que entende que não tem nada de deidade, tá? Ele dizia assim, que por que é que nós precisamos orar e crer num Deus e sempre de novo adorá-lo, sempre de novo demonstrar nossa fé, praticar nossa fé, né?
e nos aproximar dele, buscar essa aproximação, se os nossos ancestrais, se os nossos antepassados fizeram muito em prol da religião, da religiosidade e da fé. Demonstraram isso com muita veemência, com muito fervor, nas próprias colonizações aqui, né, da América, todas as Américas, sempre veio alguma carga de religiosidade junto, né, pelos colonizadores, pelas pessoas, sempre existiu muito essa demonstração do se agarrar na fé. Então ele entende que os nossos antepassados oraram muito, se dedicaram muito à adoração a Deus, e que então isso teria sido suficiente para nós, para as gerações futuras inclusive, e que as gerações futuras não precisariam mais orar e invocar a Deus, que os ancestrais já teriam feito isso suficiente para nós, como se existisse uma cota, né? Essa cota foi enchida, o reservatório foi enchido, então agora vamos viver gastando dessa cota que alguém lá no passado fez. E aí eu também soube que esse pensador, ele tem muitos embates e gostou sempre, né, de ter conversas com os pensadores das denominações religiosas, mas mesmo assim ele nunca mudou de ideia. E aí, quando eu terminei de ler o artigo dele e outro jornalista narrando sobre a vida dele, que era a filosofia dele, e como ele também se posicionou aqui, eu me lembrei de algumas questões, algumas premissas básicas da nossa humanidade, da nossa condição de sermos humanos. E a primeira coisa que me ocorreu foi o seguinte, que nós somos criaturas únicas. Portanto, nós somos criados de forma única, nós somos irrepetíveis. Mesmo quando conseguiram fazer clones, nunca fizeram exatamente igual, 100%. Então, nós somos únicos e irrepetíveis. Sendo únicos e irrepetíveis, nós temos nossas sensações, nossos valores, todo o nosso sentir emocional, também nosso aspecto físico. Nada se repete, nada é igual. Um não é igual ao outro. O metabolismo é diferente, o envelhecer é diferente, a tenacidade da pele é diferente, a cor dos olhos, a nossa digital, tudo é diferente, né? Nós podemos ser parecidos, mesmo gêmeos univitelinos, são parecidos, mas não são totalmente iguais. A segunda premissa é que a fé é algo que a gente não expressa em palavras. Fé é algo que a gente sente. E esse sentir, a gente nunca consegue expressar em palavras com a intensidade e a clareza que é o sentimento. A gente chega próximo, mas a gente não faz igual. A gente não descreve em palavras exatamente aquilo que a gente sente. E com a fé isso acontece. E terceiro, é que nós temos de nós aquele senso de certo e errado. E nós acreditamos que vai existir o fim dessa vida aqui e que nós vamos ao juízo. Nós vamos perante Deus. E este momento deste julgamento dos nossos atos, dos nossos pensamentos, do nosso ser, do nosso existir aqui, é individual. Então, como poderiam meus ancestrais fazer por mim uma cota, uma poupança de crédito, de fé, junto à proteção de Deus, para a proteção de Deus, sendo que eles eram totalmente diferentes de mim? E o que eles fizeram é diferente do que eu faço hoje. Como eles pensaram, o que era valor para eles, é diferente do meu agir hoje e do teu agir hoje. Deus nos chama, já no primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Asaf, com esse salmo, ele nos lembra de que nós temos que transmitir para os nossos descendentes
as nossas experiências com Deus, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente sente, tudo que demonstra e é resultado da nossa caminhada de fé, do nosso estar junto com Deus, da nossa vida com Deus. Porque a gente também educa por exemplos. E a gente ensina, a gente planta sementinhas, a gente ajuda a cultivar sementinhas. Então, o chamado de Asaf é justamente para isso. Para que a gente entenda que essa fé precisa ser cultivada e ela tem que ser sucedida de geração em geração. E que não tem uma cota, eu vou fazer por mim e pelos meus filhos junto. No alimento, eu como o alimento para o meu corpo. Eu não como para mim e para os meus filhos. Meus filhos não ficam alimentados através da quantidade que eu como. Por analogia, se poderia dizer que se nós tivermos um obeso na família, ele comeu por todos, ninguém mais come. E estariam todos alimentados? Não, não. A mesma coisa é no nosso caminhar com Deus, na nossa fé com Deus, a nossa confiança, o nosso ter Deus na nossa vida é individual. E por isso precisamos ensinar isso aos nossos filhos e às gerações futuras. Então, que Deus nos dê sabedoria, fé e coragem para lidarmos com todas essas questões da vida diária, com todas essas tentações, com todas essas dificuldades que pessoas têm, porque talvez não aprenderam ou não tiveram um exemplo de fé ou um ensinamento para que elas também pudessem andar junto com Deus. Porque é um privilégio estarmos com Deus. Deus é Pai, Deus cuida dos seus filhos. Deus ama os seus filhos. Deus zela pelos seus filhos. E que lembremos sempre disso. Abraço.